Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mundo Solidário. A segurança alimentar e nutricional é um dos pilares estratégicos de qualquer país e Cabo Verde não é exceção, pois o acesso a uma alimentação adequada é mais do que uma necessidade, é um direito humano consagrado. Mas para a concretização deste direito é preciso que todos desempenhem o seu papel, com destaque para a sociedade civil organizada. Foi exatamente para o reforço e melhoria da sua intervenção nesta área que associações e organizações se reuniram num seminário sobre a segurança alimentar e nutricional dos cabo-verdianos. O programa desta semana é dedicado precisamente a este tema. Fortalecimento da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional. Assim se chamava o seminário que reuniu durante 2 dias na cidade da Praia representantes de várias associações e organizações do país que lidam com esta problemática. Um encontro cuja pertinência não se discute, dado que ocorreu em 2014, ano dedicado à segurança alimentar tanto pela FAO como pela União Africana. O objetivo principal deste encontro foi criar uma rede nacional de segurança alimentar e nutricional que funcionará como espaço de articulação entre as organizações da sociedade civil que trabalham ligadas a esta questão. Promover temas para debate ligados ao tema, enriquecer, fortalecer-se e dar um contributo válido que não seja apenas o contributo dos órgãos governamentais, mas que tenha essa visão da sociedade. Cabo Verde já faz parte da Rede Santo CPLP, uma rede regional constituída pelas redes nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde é representada pela plataforma das ONGs, pois ainda não possuía uma rede nacional. A partir deste momento, as associações e organizações estão confiantes numa maior eficácia na procura de soluções locais e a nível nacional. Trabalharmos em rede dá mais força. Nós já temos mais oportunidade, mais espaço para debate, mais oportunidade de debater, mais oportunidade de expor as nossas ideias, as nossas preocupações, porque nós trazemos a preocupação da família que está longínqua, que está numa comunidade mais longínqua, como a Caritas, que trabalha com famílias que vivem em comunidades distantes. Então, a preocupação que nós trazemos é a preocupação daquela família que está lá longe e que não tem voz. E tendo assim uma rede, essa rede já consegue ser mais forte e ouvir-se melhor. O arquipélago possui desde 2013 um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde representantes de órgãos do governo, organizações da sociedade civil, setor privado e instituições académicas coordenam as ações. Um dos objetivos deste seminário foi precisamente capacitar e selecionar os representantes para este órgão, que serão responsáveis por levar ao Conselho o ponto de vista da sociedade civil. É de extrema importância a capacitação das organizações de sociedade civil, de forma que possam ter uma postura mais esclarecida, mais coerente e poderem ser mais solidárias e trabalharem em rede com as outras organizações, para trazer eficácia ao sistema e a utilização de forma mais racional dos recursos disponíveis. Neste seminário participaram 25 organizações da sociedade civil cabo-verdiana que apresentaram o seu ponto de vista em relação aos esforços para a erradicação da insegurança alimentar nas ilhas e realizar uma reflexão crítica sobre as oportunidades e desafios que enfrentam neste domínio. A análise e discussão foram estruturadas em 7 temas que suscitaram um intenso debate, entre os quais o estado da segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde. Mas antes de mais, é preciso esclarecer em que consiste a segurança alimentar e nutricional. É garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo para uma existência digna num contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. Não é, portanto, somente o combate à fome ou simplesmente a qualidade sanitária dos alimentos. Refere-se a inúmeras dimensões relacionadas à produção, ao acesso, à comercialização e ao consumo, levando em consideração fatores que influenciam a disponibilidade e qualidade dos alimentos. Neste sentido, de um modo geral, o arquipélago registrou vários avanços. O país, de um modo geral, penso que as condições estão mais seguras do ponto de vista de haver disponibilidade, não é? Seja porque há mais produção, temos mais bens disponíveis no mercado,
seja porque também a nível do quadro da importação está mais ou menos bem regulado, está também um acompanhamento e não tem havido rupturas ou falhas no abastecimento. No entanto, ainda há fraquezas que precisam ser trabalhadas, mais especificamente no domínio do controle da qualidade e no acesso económico aos alimentos. O rendimento que as pessoas têm, o nível dos preços, que muitas vezes também pode não ser compatível para as pessoas terem tudo o que necessitam em termos da sua alimentação básica. Portanto, essa falha e também no domínio do controle da qualidade, ainda há muita insegurança, no sentido em que há muito mesmo da produção local, que os meios de controle ainda são deficientes. Segundo a consultora da FAO, muitos cabo-verdianos ainda não estão bem educados em termos nutricionais, uma lacuna que pode provocar distúrbios e doenças. Neste aspecto, as organizações da sociedade civil estão numa posição privilegiada para sensibilizar e educar o consumidor, não só a nível nutricional, mas também sobre os seus direitos. Por um lado, tem essa facilidade, portanto, de estar mais próximo, muitas vezes, como foi dito aqui, de ter uma linguagem mais próxima dessas comunidades, de haver também várias iniciativas locais, como as rádios comunitárias, que poderão desempenhar um papel importantíssimo, quer na educação para a saúde, quer na educação para a alimentação e a nutrição, mas também nos direitos que assistem as comunidades, as famílias, os indivíduos. Ao longo do encontro, foi igualmente socializado com os participantes o processo de avaliação e revisão em curso da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, enquadrada nos compromissos assumidos pelo país a nível da CPLP. Introduzir o direito humano à alimentação adequada e também para introduzir aspectos da agricultura familiar, que é preciso dar atenção ao desenvolvimento da agricultura familiar, e damos também o devido enfoque nutricional. Antes dizia só estratégia de segurança alimentar, agora damos estratégia de segurança alimentar e também nutricional. Portanto, esse aspecto da revisão. Então foram incluídos aqui aspectos que prevêem que haverá um reforço a nível da governação do sistema de segurança alimentar e nutricional, um secretariado nacional mais reforçado, um conselho também funcional. Um dos pontos da agenda deste seminário foi a constituição de uma rede temática sobre a agricultura familiar, segmento social e económico estratégico para alcançar a segurança alimentar e nutricional, pois é uma das formas de superação da pobreza, maior causa de insegurança alimentar e nutricional no nosso continente. Dados de 2012 indicam que em Cabo Verde mais de 90% da produção agropecuária é desenvolvida com base em unidades familiares tradicionais e, na sua maioria, destina-se ao consumo do agricultor e da sua família, além de ser a ocupação de cerca de 60% da população total. A agricultura familiar é também a principal vertente de atuação de um dos casos de sucesso apresentados no seminário, o programa da Caritas no combate à insegurança alimentar. As famílias são incentivadas a criar as suas pequenas hortas, mesmo que seja num pedaço de pneu ou um pedaço de plástico, tudo serve para ela lá colocar os seus legumes para produzir, e nós constatamos muitas mudanças, principalmente em relação aos hábitos alimentares. Há uma mudança, as pessoas já consomem produtos verdes, folhas verdes, e valorizam os produtos locais, que isso é muito importante, e as pessoas também já se sentem autovalorizadas porque já produzem, já não dependem de um vale alimentar ou de uma ajuda alimentar, mas elas por si só já conseguem produzir aquilo que precisam para alimentar-se, e mesmo até às vezes têm excedentes e vendem esse excedente. Apesar dos ganhos alcançados pelo país a nível da segurança alimentar e nutricional, vários desafios se colocam ainda, pois nem todos os cabo-verdianos têm acesso de forma permanente e sustentável aos alimentos. Desta forma, torna-se ainda mais importante uma participação ativa, empenhada e com qualidade das organizações da sociedade civil nos processos de diálogo e decisão política.
Elas devem participar na formulação das políticas, na sua implementação e o acompanhamento dessas políticas. As políticas devem partir de base, para depois serem discutidas a um outro nível e serem formuladas e implementadas. Mas o nosso papel é muito importante. Saem deste encontro algumas recomendações, tais como a necessidade de uma atenção específica à agricultura familiar, um assento no Conselho Nacional para os Agricultores Familiares, inclusão progressiva do direito humano à alimentação adequada na Constituição cabo-verdiana e colaboração no reforço das capacidades dos diversos atores. Foi elaborada uma declaração final do seminário, onde constam as conclusões e principalmente as recomendações que saíram do debate. Esta declaração foi encaminhada para as instâncias ligadas à temática da segurança alimentar e nutricional. Futuramente, no âmbito da recém-criada Rede Nacional, serão organizados debates de forma a manter ativa esta coordenação e desenvolver a capacidade de influência da sociedade civil na definição, implementação, monitorização e avaliação de políticas públicas e programas de desenvolvimento.